ainda no grupo. Vou me É que eu apresentar. é que eu costumo monitorar de segunda e terça Ah, tá. as aulas só. Que Eu ótimo. Eu pensei normalmente que... pego português. Uhum, tá ótimo. Eu pensei que eu ia estar sozinha aqui, mas melhor ainda. Então, beleza. Então, tá bom. Tá gravando já. Beleza. Vou me apresentar primeiro, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Muito legal participar aqui do grupo e ver tanta gente aqui, né? 111 pessoas. Nossa, é muito, muito legal ver. A gente não teria tanta gente se fosse presencial. Então, uma das poucas coisas boas da pandemia foi essa facilidade que a gente tem agora de estar perto um do outro, assim, né? Mesmo longe. Então, meu nome é Ana Paula Carvalho. Eu sou aqui de Palotina, não sei de onde vocês são. Se quiser mandar no chat aí, mais ou menos para eu ter uma noção de onde vocês são, podem mandar. Eu sou de Palotina, eu faço graduação aqui na UFPR. Era para eu ter acabado ano passado, se não fosse essa pandemia, né? Deixa eu ver. Olha, Santa Catarina, Curitiba. Eita! Tem gente tudo quanto é canto aqui, hein? Muito legal, hein, gente? Muito legal. Palotina também. Nossa, que legal saber que tem gente tanto lugar assim. Gente do céu, minha cachorra tá aqui. Olha esse daqui. Minha cachorra querendo pular. Socorro. Bonnie, vai pra lá. Gente, minha cachorra é o tempo todo enchendo meu saco, vocês não fazem ideia. Então, como eu disse, eu estou me graduando, eu faço graduação em Física, na verdade o nome do meu curso é Licenciatura em Ciências Exatas, e eu estou me habilitando em Física, eu faço Química, Física e Matemática, na verdade. E esse ano, exclusivamente, eu comecei a dar aula no estado também, dou aula para o primeiro, segundo, terceiro ano, de escola pública, tá? E a minha cachorra todo dia invade as minhas aulas na escola. Aqui a gente tá sendo EAD, né? Então não tem um dia que ela não vai me encher o saco e começa a latir em volta de mim. Provavelmente daqui a pouco ela vai começar a latir aqui também. Mas, gente, então assim como a Profimara também já foi uma professora aí na graduação, também é incrível. Como vocês sabem, a gente tem um tempo muito curtinho aqui, né? Mas deixa eu passar para vocês como vai funcionar as aulas de física primeiramente. Vai ser assim, ó. Nós vamos ter aulas de física aí até setembro, né? Até dia 31 de setembro, uma vez por semana. Mas a gente se dividiu. Nós somos uma equipe com 3 professores, tá? Então, eu vou dar aula essa semana que vem um outro professor chamado Jadson, ele também está fazendo física aqui na UFPR, e na outra semana vai ser um professor chamado Samuel, que também está fazendo física aqui na UFPR, tá? Então, nós 3 vamos trabalhar os conteúdos com vocês. Então, assim, gente, como é que vai funcionar as dinâmicas das aulas? Eu preparei uma apresentação de slides para vocês, tá? Então, essa gravação, essa nossa conversa, ela vai ficar gravada no YouTube e depois esse material eu vou disponibilizar. Falei para vocês, né? Ó, já latiu ali no fundo. Então, esse material vai ficar disponibilizado e a gente vai ver se a gente consegue organizar uma lista de exercícios, tá? Em conjunto e postar lá para vocês também. Assim, gente, essa primeira aula é aquela aula piloto, né? Porque eu não faço ideia de quem são vocês por enquanto, não sei qual é o nível de vocês, se você já tem uma base de física, uma base de matemática ou não. E eu não sei o que vocês acham, mas é que tem 118 pessoas aqui, né? Eu acho que seria um pouco injusto se eu chegasse com um conteúdo de nível avançado. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai começar por uma discussão e tentar ali formar uma base sólida no conteúdo inicial que geralmente a gente costuma ver. E a pedido da professora Mara, a gente não vai começar com um conteúdo padrão que vocês costumam, né, começar, que é cinemática, porque cinemática foi um conteúdo muito abordado já pela última professora de física. Então, como aqui tem bastante pessoas que já participaram do cursinho, né, então a gente optou por começar por dinâmica, tá? Então, a gente vai começar hoje com os conteúdos iniciais de dinâmica da física. E ao longo dessas aulas, a gente vai trabalhar dinâmica com vocês. Então, nós vamos... Tem até um cronograma aqui, deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Esse cronograma não está totalmente finalizado, então, assim que ele estiver finalizado, a gente pode disponibilizar ele para vocês também. Deixa eu achar bem rapidinho aqui. Ó, então, hoje nós temos uma aula de introdução à mecânica newtoniana, que é a introdução à dinâmica. Na próxima aula, vocês vão ter uma aula sobre forças, energia mecânica, trabalho, potência, quantidade de movimento e impulso, fluidos, estática, uma
aula geral sobre astronomia, modelos atômicos e processos de eletrização, força e campo elétrico, potencial e energia, potencial e capacitância, circuitos elétricos, aí você não está de férias, e depois tem resistores, medidores e geradores, campo magnético, força magnética, e ainda tem umas aulas que a gente está preparando os esqueminhas sobre a parte de termodinâmica, tá? Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho de cada coisa, beleza? Então, para a gente não se delongar muito, porque nossa hora está correndo, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E, gente, olha, assim, quando eu começar a explicar o conteúdo, eu não vou conseguir ver vocês, tá? Então, se vocês puderem, vocês podem desabilitar o microfone e falar, tá? Ou se vocês falarem no chat e eu escutar o barulhinho, eu volto aqui para ver a tela. Podem ficar à vontade para falar, tá? Aqui não é um lugar de vergonha. Todo mundo aqui vai virar amigo daqui uns dias, para quem ainda não é, tá? Então, nossa aula vai ter 16 slides. Eu vou tentar não me delongar tanto, porque a gente tem um horário, né, que é 9 horas. Eu acredito que talvez tenha alguns de vocês que trabalham, até que tenha algum compromisso depois. Vou tentar não passar do horário, tá? Então, como eu falei, a aula de hoje, pessoal, vai ser uma aula que vocês vão ver que é realmente uma introdução conceitual, tá? A gente não vai ficar se preocupando com cálculos hoje ainda, porque essa aqui é uma aula de introdução mesmo, e hoje eu vou conseguir ter um feedback de vocês e ver se vocês já têm um conhecimento, se têm começado do zero, para eu poder passar para os próximos professores, para eles irem trabalhando em cima disso. Se eu ver que todo mundo craque aqui, que já manja dos vetores, do cálculo básico, a gente pode tentar trabalhar alguns exercícios um pouco mais avançados. Por enquanto, a gente vai trabalhar mais a parte conceitual, tá? Então, como eu já comentei, meu nome é Ana Paula, e a nossa primeira aula, então, vai ser sobre dinâmica, tá? Então, para quem não já fez aí o primeiro ano faz um tempinho e tá algum tempo sem estudar, só para conceituar vocês de onde a gente está na física, no primeiro ano do ensino médio, o primeiro conteúdo trabalhado é sobre cinemática, que vocês estudam os movimentos sem se preocupar com as causas. Então, vocês vão estudar, por exemplo, velocidade, aceleração, posição, tempo, coisas assim, mas sem se preocupar com o porquê aquele corpo está se movendo. Vocês vão só se preocupar com analisar o movimento em si, ok? Na dinâmica, não, pessoal. Na dinâmica, a gente se preocupa com o que causou aquele movimento. Então, tem uma maçã caindo de uma árvore, tem um objeto descendo uma rampa, o que causou esse movimento? Então, essa é a pergunta que a gente faz na dinâmica, tá? Que é um conteúdo que a gente vai começar a estudar hoje. Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para pedir para vocês. O que causa o movimento? Vamos lá. Interação. Agora, ó, essa aqui é a pergunta. Agora eu vou rapidinho aqui vir para a tela para eu ver o que vocês têm para me dizer. Hoje uma força que age sobre ele? Uma força que age sobre ele, um motor inicial, uma força. Beleza, então eu já vi que foi unânime, né? Então, o que causa o movimento é uma força exercida. Beleza. Opa, tem mais uma aqui que eu... Deixa eu ver. Força que age sobre algo. Beleza, então, pelo que eu entendi, o que vocês me disseram? Vocês me disseram que, para eu ter um movimento, eu preciso de uma força atuando sobre aquele corpo, certo? E hoje, pessoal, eu vou confessar para vocês que a resposta de vocês não tá errada, né? Mas a gente precisa aprimorar ela um pouquinho, tá? E hoje a gente vai tentar fazer um exercício, pessoal, assim, um exercício mental, que ele é um pouquinho complexo, porque essa pergunta que eu fiz para vocês, assim, eu acho que eu nunca vi uma pessoa que não responde isso de cara, tá? Mas eu só quero cuidar, porque quando vocês me dizem que a força é o que causa o movimento, vocês vão ver que tem alguns detalhes que vão acabar dando errado depois, tá? Então, vamos lá, vamos estudar passo a passo para tentar desconstruir essa nossa visão, tá? Para entender bem certinho o que esse conceito diz. Então, para isso, vamos recorrer à história um pouquinho. Vamos recorrer a um cara chamado Aristóteles, que muitos de vocês aprendem lá na filosofia, certo? Antigamente, isso é a parte legal, né? Você fica pensando, o pessoal de antigamente, eles eram tudo, né? Era físico, químico, eram filósofos, enfim, aquela coisa, né? Então, assim, Aristóteles, não sei se vocês lembram, né? E eu não sou assim muito de ficar me preocupando com datas. Vou dar ali um período estimado para vocês.
antes de Cristo, foi, eu acho que entre 300 e 400 anos de Cristo, antes de Cristo, né? E ele, como uma pessoa que era amante aí de estudar a natureza, ele tentava, assim, pensar, responder essa pergunta que eu fiz para você. Poxa, o que causa o movimento? E o que o Aristóteles falava? Ele falava que era a força, sim, que causava o movimento. Então, para ele, a força, ela está vinculada à existência da velocidade. Então, você tem algo se movendo, você tem algo com uma velocidade, é porque há alguma força atuando sobre esse corpo, entende? Então, aqui, ó, essa daqui é uma das ideias, é uma das implicações desta ideia de Aristóteles, tá? Implicação quer dizer o quê? Se eu acredito que a força é o que causa o movimento, isso aqui deve acontecer. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, esse daqui é um desenho da Terra, tá? Que fique claro que isso aqui é uma coisa, assim, um pouco exagerada. Isso aqui não vai acontecer de fato. Eu tô só exagerando para tornar um pouco mais ilustrativo para vocês. Mas eu tenho aqui, bem nessa pontinha da Terra, uma pessoa, tá? E essa pessoa vai jogar um objeto com uma força muito grande, e esse objeto vai lá para cima, tá? Então, esse objeto, antes ele estava aqui, né, em contato com a Terra. Então, quando ele estava em contato com a Terra, esse objeto estava girando junto com a Terra, entendeu? E quando esse objeto ele é lançado para cima, ele é lançado com uma certa velocidade, né? Então ele vai subir para cima. Subir para cima não, né, gente? Como é o nome disso aqui? Vocês que estão usando pro vestibular, cacófato, pleonasmo, nem lembro mais o nome disso. Mas, enfim, ignorem. Então esse objeto vai subir. E a Terra, vocês sabem que ela continua girando. Então, quando esse objeto cair, quando ele descer, então, ó, ele subiu, e daí depois passou um tempo, e esse objeto vai estar caindo, tá? Então, o objeto vai estar caindo. E a Terra rodou um pouco. Ó. Olhem aqui bem para a Terra. A Terra rodou aqui, né? Vocês estão vendo? Então, a Terra rodou. E o que vai acontecer? O objeto ele vai cair em um outro lugar. Então, ó. Aqui, essa aqui era a posição. Então, essa posição está mais ou menos aqui assim, né? Ó. E aqui é uma outra posição. Então, o objeto, ele não acompanhou a Terra. Ele subiu, a Terra rodou e ele desceu. Certo? Vocês acham que isso está certo? Deixa eu voltar aqui. O que vocês acham? Vocês acham que essa visão de Aristóteles, ela tá correta? Não. Não tá correta? Não. Eu também acho que não. Também acho que não. Tem um outro exemplo, quer ver? Eu vou até ficar aqui conversando com vocês. Quem aí que tava andando de carro, por exemplo, geralmente no carro a gente não faz tanto isso, pensa num ônibus, numa lotação, alguma coisa assim. Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas para quem não tentou, fica aí uma dica para tentar verificar isso. Você pode estar dentro de um ônibus, né? Então tem um ônibus se movendo com uma velocidade e você está andando junto no ônibus. Se você joga uma bolinha para cima, a bolinha ela cai na sua mão, cai para frente ou cai para trás? Se o ônibus está se movendo para frente. O que vocês acham? Para trás. Para trás. Para trás. Se alguém for na sua mão. Depende, se você tá dentro do ônibus, cai na tua mão. Agora, se a mão tá pro lado de fora, né? Se tá, tipo, na janela, daí eu acho que não cai na tua mão. Não, depende do referencial. Se você faz parte do sistema, quando você joga a bolinha pra cima, a bolinha vai cair na sua mão. Porque você tá dentro do ônibus. Uhum. Beleza, ó, vocês viram que tem muitas ideias, né, pessoal? E é por isso que eu falei pra vocês, a aula de hoje é uma aula pra gente aí conversar, pra gente conseguir deixar esse assunto bem claro. Porque vocês concordam comigo que de nada adianta a gente começar e fazer um monte de cálculo, daí uma questão pedir uma coisa dessa aqui, e a gente saber fazer os cálculos e errar uma parte conceitual, né? Então, vamos aí deixar essa parte bem alinhada. Então, ó, tive várias respostas aqui, tá? E vocês vão ver que de pouquinho em pouquinho a gente vai trabalhando com isso daí pra gente tentar entender, tá? Então, beleza. Não vou discutir mais sobre isso aqui. Vamos pro próximo. Vamos para as próximas pessoas que vieram. Então, ó, Aristóteles estava lá antigamente, antes de Cristo, e agora a gente vai vir para um tempinho aí um pouco mais recente, que é o tempo de Galileu e Newton. Na verdade, Galileu e Newton, eles não foram bem contemporâneos. Galileu, ele viveu ali, eu acho que ele nasceu ali no século de 1500 e faleceu em 1600. Newton nasceu em 1600 não, né, no século de 1600 e faleceu em 1700. Então, eles, não sei se eles chegaram a se conhecer, assim, a viver quando um estava vivo, o outro também estava vivo, né? Não lembro agora bem certinho, mas estava próximo, né? Em comparação com Aristóteles, que viveu antes de Cristo, eles estão aí bem pertinho do outro. Então, Galileu, ele começou a estudar algumas coisas aí, e ele falou, não, acho que
eu acho que essa ideia aí do Aristóteles estava errada. Eu não sei se as coisas são bem assim. Eu não sei se isso aí que o Aristóteles falou está bem certo. Então, ele começou a fazer experimentos, a propor teorias, fazer, né, cálculos, todas essas coisas dele. E ele, em conjunto com Newton, eles... Na verdade, foi assim. Galileu começou e Newton colocou o pingo no i, tipo, colocou a cereja no bolo, entendeu? Mais ou menos assim. Os dois trabalharam em conjunto, tá? E o que eles diziam? Eles diziam que um objeto que ele está se movendo... Então, peraí, vamos começar, vamos ler do começo. Um objeto que está se movendo só para em razão de forças externas. Então, para o Galileu e para o Newton, a força ela está vinculada à variação do estado de um corpo, tá? Então, a variação da velocidade do estado de um corpo. Então, prof, ó, não entendi a diferença do que um e o outro quer dizer. Não entendi. Então, vamos fazer assim. Vamos com calma, tá? E vamos olhar aqui, então, a primeira lei de Newton e estudar alguns casos. Eu trouxe alguns casos aqui para vocês, tá? E a gente vai estudar aos poucos isso aqui. Vamos lá. A primeira lei de Newton, pessoal, que a gente chama de lei da inércia, né? Ela diz o seguinte: um corpo, ele tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Gente, vocês podem achar que não, mas tem uma grande diferença no que o Newton propõe e no que o Aristóteles propõe. Então, pro Aristóteles, se um objeto estava se movendo, aquele objeto quer dizer o quê? Que tinha alguma força, sim, atuando sobre aquele objeto. E o Newton e o Galileu, para eles não é bem assim. Para eles é assim, ó, vamos ler de novo com calma para a gente tentar, bem aos poucos, retirar cada frase, entender cada frase. Ó. Um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Então, assim, ó, até essa primeira parte aqui, ó, deixa eu até circular aqui, ó. Até essa parte aqui, o Newton e o Aristóteles e o Galileu, eles concordam. Um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso então, ó, um corpo ele tem que permanecer em seu estado de repouso, se nenhuma força atuar sobre ele, certo? Beleza, nisso aí eles concordam. Então, se o carinha tá parado, beleza, se ele tá parado, né? Então, se nenhuma força tá atuando sobre ele, vai continuar parado. Então, se ele está parado, ele continua parado. Mas qual que é a grande novidade que o Newton e o Galileu propõem? Que se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Prof, primeiro, ó, que eu nem lembro mais o que é movimento retilíneo uniforme. Vou até escrever aqui, a gente sempre conhece pela sigla, né? MRU. Movimento retilíneo uniforme, pessoal, retilíneo, porque está em linha reta. E uniforme é por quê? Porque a velocidade é constante, tá? Então, quer ver? Vamos tentar analisar aqui o que muda. Vamos olhar esse aqui, ó. Esse aqui que é o slide que eu quero mostrar para vocês. A gente vai olhar e vamos tentar identificar o que Newton e o que o Newton e o Aristóteles falavam. Então, ó, esse aqui é um primeiro caso. Eu tenho duas bolas, tá? E a gente vai ter que analisar o seguinte, ó. Em qual desses casos a gente pode dizer que houve a aplicação de uma força, tá? Então, esse aqui é o primeiro caso, vamos lá. O primeiro caso. Então, eu tenho uma bola e, ó, reparem que em cada caso desses aqui, esse aqui é um caso inicial, esse aqui é um caso final, tá? Então, aqui é o inicial, aqui é o final. Aqui é o inicial, aqui é o final. Aqui, eu não tenho nenhuma setinha aqui, né? Uma setinha indicando para que lado o corpo está se mexendo, tá? Então, reparem, essa seta, pessoal, ela não tá querendo trazer uma força, ela quer dizer a velocidade. Então, se o corpo tem uma seta com uma velocidade aqui, na verdade, a gente chama essa seta de vetor, tá? Para ser bem mais específica com vocês. Um vetor, porque a velocidade é um vetor. Depois eu vou retomar isso com vocês, a ideia de um vetor, quando eu for explicar um pouquinho mais pra frente. Mas, pessoal, aqui, ó, essa bola, ela tem um vetor velocidade, e essa bola aqui também tem um vetor velocidade no mesmo tamanho. Esse primeiro caso aqui, que é o caso que a gente vai analisar primeiro, ela não tem nenhum vetor velocidade, então quer dizer que ela tá parada, tá? Então, se essa bola aqui tá parada, esse aqui é um estado inicial, tá? Inicial e aqui é o final. Daqui pra cá, vocês acham que houve uma força? Ó, ela tava parada no início.
Depois, ela continuou parada. Será que teve uma força para ela sair daqui e vir para cá? Não. Não. Então, beleza. E nisso aqui, gente, o Aristóteles e o Newton concordam. E o Galileu também. Porque para eles, lembra que eu falei para vocês, né? Que eles concordam. Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, tá? A não ser que nenhuma força atue sobre ele. Vamos olhar para esse segundo caso aqui. Opa! Barreira agora. Ui, ui, ui. Então, vamos lá. Então, esse segundo caso aqui, vamos analisar. Aqui eu tenho um vetor velocidade, e quando eu trago aqui, pessoal, um vetor, uma seta, né, que seria esse vetor do mesmo tamanho, quer dizer que esse valor de velocidade aqui é igual a esse valor de velocidade aqui. Então, vamos pensar assim. Essa bola estava se movendo no início com uma velocidade v, e depois, o início, e depois ela continua com uma velocidade v. Será que aconteceu, alguém aplicou alguma força aqui para que elas continuem nessa mesma velocidade? Não. Não também. Não. Então, beleza, não também. Vamos analisar aqui agora o próximo caso. E esse caso aqui, ó. Então, vamos lá. Então, aqui, o inicial, a bolinha, ela estava se movendo com uma velocidade v. Agora, ela não está mais com uma velocidade v, ela está com uma velocidade de 2 vezes v. Será que para ela sair da velocidade v e para vir para a velocidade 2v, eu precisei de uma força para ocasionar essa mudança de velocidade? Sim. Sim. Sim, então beleza. Vou colocar aqui, tá? Eu tô só concordando com vocês, depois a gente vai discutir um pouco, beleza. E aqui é o contrário, né? Então, aqui ele estava com uma velocidade de 2v e foi para uma velocidade de v. Então, teve força também? Sim. Sim. Beleza, sim também. Então tá, agora, pessoal, qual que é a discussão que eu quero trazer aqui pra gente refletir um pouco? Vamos analisar o que o Aristóteles diria sobre isso aqui, tá? Como eu disse pra vocês, gente, o que o Aristóteles falava? O Aristóteles, assim como vocês, eles falaram, né, que para eu ter movimento, eu preciso de uma força, entende? Então, o que causa o movimento é uma força, certo? É isso que o Aristóteles falavam, e era isso que vocês me falaram também. Mas repara bem, vocês me responderam não aqui. Mas se fosse para eu seguir a ideia do Aristóteles, o Aristóteles me diria o quê? Aqui tem uma força. Tem força sim. Por quê? Porque se a bolinha está se mexendo, tem força. Entendeu? Então, ó, eu entendo que lá, vocês entenderam que às vezes a gente sabe resolver o exercício e a gente não sabe entender o princípio. A gente tem que cuidar, porque a gente não pode falar que um movimento, como é que era a pergunta que eu fiz aqui no começo para vocês mesmos, que eu até já esqueci, o que causa o movimento? O que causa o movimento não é a força. Por quê? Nesse caso aqui, ó, se isso fosse verdade, esse exercício aqui, vocês precisariam me responder que tem força. Por quê? Porque se a bolinha está se movendo, eu preciso ter uma força. E não, pessoal. Qual que é a ideia que eu quero até voltar aqui com vocês para trazer? Ó, vamos voltar aqui aqui no começo. Ó. O que causa o movimento? Aristóteles, ele falava que o que causava o movimento era uma força, certo? Então, se eu não tinha força, logo, eu não tenho movimento. E o que o Newton e o Galileu vêm trazer? Opa, eu posso sim ter movimento sem ter uma força, mas eu não terei qualquer movimento, eu terei que movimento? Um movimento retilíneo uniforme, ok? Então, o movimento retilíneo uniforme, se vocês bem lembram, qual que é a fórmula lá da velocidade, né? A gente tem que a velocidade, ela é ΔS sobre ΔT, certo? Então, um movimento que ele é um corpo que ele não tem nenhuma força atuando sobre ele, ou que eu posso dizer também que a força resultante é nula, ele pode sim estar parado, mas ele também pode estar se mexendo. Só que ele vai estar se mexendo com o movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele não pode ter aceleração, tá? Então, voltando aqui, ó. Lembra desse exercício que eu fiz para vocês? Alguns me falaram, né? Ah, porque quando ela subiu e quando caiu de fato vai estar aqui.
E se vocês pararem, por que essa aqui é uma visão de Aristóteles, pessoal? Porque vamos pensar assim, ó. Esse objeto está aqui, certo? Então, enquanto esse objeto está aqui, ó, vamos pensar assim, por que ele está se movendo? Por que ele está se movendo junto com a Terra? Porque ele está parado no chão, certo? E aqui no chão tem um certo atrito que está prendendo ele no chão. Então, tem uma força aqui de atrito prendendo ele no chão, tá? Não se preocupem com a palavra força de atrito. Na próxima aula, vocês vão entender o que é uma força de atrito. Mas existe sim essa força de atrito que prende a gente no chão. A partir do momento que essa bola, esse objeto, né, ele é tacado para cima, eu não tenho mais essa força de atrito. Se eu não tenho força de atrito, logo eu não tenho movimento. Então, por isso que Aristóteles diria que esse objeto de fato vai cair aqui, entendeu? Vamos de novo, ó. Então, para Aristóteles, eu tenho esse objeto aqui em si, esse objeto aqui. Esse objeto vai ir para cima e ele vai voltar aqui na mesma posição. Mas, pessoal, o que o Newton e o Galileu eles trazem para a gente? Que um corpo, ele tende a permanecer no seu estado. Então, se esse meu corpo aqui, se a minha Terra está se mexendo, e se o corpo está junto com a Terra, ele também tende a continuar se mexendo, entenderam? Então, vamos pensar assim, ó, vamos lá. A Terra, eu vou colocar um valor baixinho só para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas a Terra, ela se move muito rápido. Vamos pensar que a Terra, ela está a 20 km por hora, tá? Que com certeza é muito mais que isso. Se a Terra está a 20 km por hora, essa bolinha aqui, ela também está a 20 km por hora. Logo, se a gente joga a bolinha para cima, essa bolinha vai continuar a 20 km por hora e vai cair no mesmo lugar que ela estava antes. Logo, se ó, a Terra está aqui, né? A bolinha estava aqui, eu joguei ela para cima, ela vai ter que rodar, ela vai continuar rodando junto com a Terra e vai cair no mesmo lugar que ela estava antes, ó. Entendeu? Aqui no caso. Não é que ela vai cair no mesmo lugar que ela estava antes. Não sei se isso ficou claro para vocês. É que o desenho ficou um pouco difícil de entender, né? Vamos para um exemplo mais palpável, que era aquilo que eu estava falando para vocês do ônibus. Pensa assim. Eu tô no ônibus e tô aí com uma bolinha de gude, tá? Então, eu tenho o costume aí de jogar essa bolinha de gude para cima e ficar brincando com ela. Se o ônibus está se movendo a 100 km por hora, e está numa velocidade constante, presta atenção, o ônibus está a uma velocidade constante. Se o ônibus está a uma velocidade constante, eu também estou nessa mesma velocidade. O ônibus está a 100 km por hora, eu estou a 100 km por hora, e a minha bolinha também está a 100 km por hora, tá? E como a gente acabou de ver, que o corpo ele tende a permanecer, por Newton, né? Vamos voltar aqui para Newton e Galileu, o corpo ele tende a permanecer no seu estado. Então, ou ele continua em repouso, ou ele continua assim se mexendo em MRU. Então, vamos pensar assim: se está todo mundo em MRU, tá o ônibus em MRU, eu estou em MRU e a minha bolinha está em MRU e eu jogo a bolinha para cima, ela vai continuar em MRU. Então, ela não vai cair lá atrás, entendeu? Se ela caísse lá atrás, a ideia que seria certa não seria de Newton, seria a ideia do Aristóteles, a ideia de que eu preciso de uma força para que o movimento aconteça. Mas, gente, pensa nisso. Eu não preciso de uma força para que o movimento para que eu tenha movimento. Eu posso sim ver um bloquinho se mexendo e eu não preciso ter força nele, entendeu? Então, ó, agora eu quero que assim, se vocês têm aí um lápis, estão aí com algum caderno, alguma coisa, eu quero que vocês pensem assim, ó. Então, o que causa o movimento? Vocês me falaram que era a força, né? Então, eu quero que vocês entendam assim, a força, ela não causa o movimento. A força, ó, vou até escrever aqui, ó, a força ela causa a variação do movimento. Essa daqui é a definição correta, tá? Então, pode parecer, gente, coisa simples, tá? Porque, ó, qual que é a diferença? É uma única palavra, a palavra variação, mas isso tem toda a diferença. Por quê? Porque, como eu comentei, ó, força causa a variação do movimento. Vamos voltar aqui embaixo de novo. Aqui, ó. Então, repara aqui, ó. Para mim, esse exemplo aqui é o principal que vocês têm que entender, pessoal. Então, ó, aqui, se fosse Aristóteles resolvendo essa questão aqui, ele ia dizer o quê, ó? Tem uma força. Se a minha bolinha tá se mexendo aqui e ela continua se mexendo, tem força sim. Por quê? Porque se eu tenho movimento, eu tenho força. Mas Newton e Galileu, eles vão falar, não,
tem sim como eu ter um objeto se movendo e não ter força. Só que esse objeto ele precisa estar se movendo numa velocidade constante. Então, se esse objeto aqui está com uma velocidade, por exemplo, de 2 metros por segundo e continua com uma velocidade de 2 metros por segundo, não teve força. Por quê? Porque o objeto continua em mRUV, ele está com uma velocidade constante. E aqui teve sim força. Por quê? Porque esse objeto aqui, ó, se ele tivesse com 2 metros por segundo, aqui ele está com 4 metros por segundo, certo? Então, houve sim uma força, e essa força, ela provocou uma variação da velocidade, uma variação do estado que meu corpo estava, entenderam? Então, sabe de uma coisa que eu quero trazer esse exemplo para vocês? Por exemplo, é que assim, gente, na época de Galileu, deixa eu passar aqui para cima, vou até colocar na foto do Galileu. Na época do Galileu, a gente não tinha experimentos de física tão sofisticado como nós tínhamos hoje, entendeu? Então, o que o Galileu, ele pensou, e pensou muito certo, porque de fato isso é verdade, ele pensou assim, ó, se eu tenho, por exemplo, uma rampa, opa, essa minha rampa aqui ficou um pouco exagerada, uma rampa, e eu tenho uma bolinha aqui na minha rampa, e eu solto essa bolinha, a bolinha vai cair, certo? Então, aqui, na próxima aula vocês vão saber também, mas aqui tem uma força da gravidade que ela puxa a bolinha para baixo, então essa bolinha vai cair, né? Então, ela vai descer, 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 e essa bolinha vai continuar aqui, certo? Prestem bem atenção. Para Aristóteles, segundo Aristóteles, essa bolinha, ela ia parar. Logo ela ia parar. Ela ia logo parar. Por quê? Porque eu não ia ter mais nenhuma força atuando sobre ela. Então, se um objeto ele não tem uma força atuando sobre ele, não tem como eu ter movimento. Então, ele só dizia assim, ó, essa bolinha aqui logo vai parar. E o Galileu, ele concorda, a bolinha vai parar sim. Mas o que o Galileu pensava? Essa bolinha, ela para, por quê? Porque eu tenho uma força de atrito, então pensa assim, ó, pensa você jogar uma bolinha, por exemplo, você jogar uma bola numa pista de gelo, e você joga uma bola numa praia cheia de areia. No gelo, a bolinha, ela continua por mais tempo, certo? E quando você joga na areia, ela logo para, né? Então, o que o Galileu falava? Ó, de fato, essa bolinha, ela vai parar. Mas ela vai parar por quê? Porque tem uma força que está atuando sobre ela que vai fazer ela parar. Mas tem como eu não ter uma força. Ele pensou assim, num caso ideal. Num caso em que eu não tivesse atrito, entendeu? Ele pensou assim, ó, pensa no gelo. O gelo a gente pensa que não tem atrito, mas tem atrito. Pensa num estado, gente, que não tem atrito. Para Galileu, essa bolinha, se ela continuasse aqui em uma pista sem atrito, ela ia continuar se movendo eternamente. Gente, para Aristóteles, isso é inadmissível, porque como que um objeto vai continuar se mexendo se eu não tenho uma força atuando sobre ele? Entendeu? Para isso, gente, para Aristóteles não era aceitável, porque Aristóteles pensava, poxa, se o objeto está se mexendo, tem que ter alguma força ali atuando sobre ele. Senão, logo, ele até pode continuar um pouquinho, mas logo ele vai parar, entendeu? E Galileu fala, não, os objetos só param porque tem uma força atuando sobre ele ali, fazendo ele parar. Mas se não tiver força, ele vai continuar, entendeu? Ele vai continuar. E tanto, pessoal, que, assim, a gente não pensa, né? Isso é um pouco fora da nossa ideia. Mas pensa assim que, por exemplo, você vai lá, um astronauta, ele sai da Terra e ele, lá fora, ele decide largar um objeto. E ele vai pegar esse objeto, vai jogar o objeto e vai deixar o objeto ir. Vocês acham que esse objeto vai parar? Ele vai continuar? O que vai acontecer com esse objeto? Pensa que ele não vai encontrar nenhuma estrela no caminho. Ele vai jogar o objeto e o objeto vai continuar, mas ele vai continuar assim. Pensa assim, a trajetória que ele jogou, ele não vai encontrar nenhum planeta. É claro, isso é bem impossível, né, gente? Mas pensa nesse caso. O que vocês acham? O que vai acontecer com esse objeto que ele jogou aí lá fora, onde não tem, né? Não tem resistência. Não, é porque vocês sabem que lá fora, né, gente? Aqui na Terra a gente tem o ar. A partir do momento que você sai da atmosfera, você não tem mais, você tem vácuo, você não tem um ar, um gás oxigênio, né? Enfim. Sim, ele continua. Vai manter a velocidade? Ele continua.
e ele continua de que forma? Será que ele vai ganhando velocidade? Será que ele vai acelerando com a Mesma velocidade. com a mesma velocidade, MRU vai continuar em movimento, mesma velocidade. E é essa a ideia, gente. Entendeu? Para Aristóteles, vocês conseguem compreender que para Aristóteles isso aí não é verdade? Para Aristóteles, o que ele ia pensar? O cara tá lá fora, eu joguei o objeto logo vai parar. Porque para o Aristóteles eu preciso de força. Se eu não tenho uma força, o objeto para, entendeu? Mas, ó, que ficou claro isso para vocês agora? Essa é a prova de que a ideia de Aristóteles não bate. Tem que ser a ideia do Newton, a ideia do Galileu. Porque se você pega um objeto lá fora, onde eu não tenho a resistência do ar, ou seja, eu não tenho uma força das moléculas do ar que vão tentar barrar e parar esse objeto, eu não tenho nada impedindo o objeto. Então, o que vai acontecer? Ele vai continuar em MRU, em movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele seria constante eternamente. Entendeu? Vocês percebem? Isso é inadmissível para Aristóteles, gente. Isso só é concebível na visão de Newton, na visão de Galileu. E por isso, gente, que, assim, essa época aí, a época do Galileu, a época do Newton, foi uma época, assim, incrível para a física. Essa época ainda era a época do iluminismo, né, que vocês estudam lá na história. Então, tava tendo, tipo assim, um boom das ciências. Então, isso aqui, gente, como eu comentei para vocês, quando eu mostrei aqui, ó, essa palavrinha aqui para vocês, ó, o que causa movimento? O Aristóteles, então vou até escrever aqui, ó, para o Aristóteles, ó, para o Aristóteles, o que causa o movimento é a força, tá? Então a resposta dessa pergunta aqui seria o quê? Seria a força, certo? Aí vem Newton e Galileu falando, não, a força, ela não causa o movimento, ela causa a variação do movimento. Ou seja, se um objeto está parado, ele vai sim continuar parado, se eu não aplicar uma força sobre ele, certo? Então, mas tem uma outra opção. Se o objeto está se mexendo aí em movimento retilíneo uniforme, se ele está com uma velocidade constante, ele vai tender a continuar com uma velocidade constante. E essa que é a parte que foi a revolução, que foi a parte que Aristóteles não concebia, tá? Então, agora que eu não sei se essa parte ficou, deixa eu até ver vocês aqui, deixa eu voltar. Ficou claro para vocês a diferença? Deixa eu ver, prof, na piscina também, né? Por exemplo, se você der um impulso com muita força, você só vai parar se chegar na outra parede, né? Isso se a piscina não for muito grande. Tem a ver. Só que vamos pensar assim, ó, eu não sei bem certo o que tu quis dizer com isso, mas eu pensei no que você disse, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Estou numa piscina, quando você pega e coloca os pés, né, numa parede da piscina e pega um impulso bem grande, com uma força e vai indo, certo? Só que vocês percebem, não tá com uma velocidade constante. Por quê? Isso é bem importante. Não tá com uma velocidade constante. Por quê? Vocês concordam que no começo vocês vão super rápido e depois vocês vão parando? Não vão parando na piscina? Por quê? Porque a água oferece uma resistência. A água é uma força, exatamente, Laura. Não é que a água é uma força, a água ela vai gerar uma força contra o movimento. Agora, pensa que você é um nadador e você está nadando numa piscina sem essa resistência, tá? É claro que é super impossível, gente. Estou assim, extrapolando, tá? Pensa que você vai dar esse impulso na parede e você tá com traje de astronauta e não tem ar, não tem água, não tem nada. E você faz esse impulso. O que vai acontecer com você? Você vai parar, assim como na piscina? Nadar no vácuo. Essa é boa, né, Gelson? Nadar no vácuo. Não fala isso aqui para outro físico, gente, senão eles vão rir da minha cara. Mas vocês pegaram a ideia? Então, pensa que você vai nadar no vácuo. Você dá esse impulso na parede e continua. O que vai acontecer? Não vai parar. Vai continuar em movimento retilíneo uniforme eternamente, porque não tem uma força impedindo o movimento. Prof, qual a diferença da força constante? Força constante e a força de atrito? Como assim uma força constante? Não entendi a tua pergunta. Se tu quiser reformular aí, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem, só pra frisar pra vocês, gente. Hoje, vocês não falam assim, ai, prof, que aula ruim essa tua aí. Você nem falou sobre força-peso, força normal, força não sei o que. Gente, a aula que vem é uma aula só sobre força, tá? Prof, então, se não é a força que causa o movimento, o que causa, então? Essa pergunta foi boa.
Vamos lá, gente. Se não é a força que causa o movimento, o que causa o movimento, então? Vamos lá, vamos voltar para o slide, tá? Vamos pensar assim, eu vou até... eu queria... Aqui, ó, esquece esse slide aqui, tá, gente? Eu vou usar só essa parte aqui de rascunho, tá? O que eu quero que vocês entendem? Pensa assim, um objeto, ele tá parado. Ó, uma velocidade zero, tá? Velocidade zero. Aí, eu vou... Ó, ele tá assim, né? Eu pisquei e vou olhar para o objeto de novo. Aí, quando eu abri o olho e olhei de novo, esse objeto aqui, ele tá se movendo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Teve força. Então, assim, ó, nesse caso aqui, ó, a força causou a variação do movimento. Vocês percebem, gente? Ó, é que assim, ó, o movimento não é... O movimento, ele existe porque é uma tendência, entendeu? Pensa assim, o primeiro tchan, assim, o primeiro impulso, a primeira ida é uma força que precisa gerar. Então, ó, se eu tô parada, eu preciso de uma força... Ó, então eu precisei de uma força, certo? Para fazer com que esse objeto saia do repouso e venha aqui para se mover. Mas vamos pensar assim, ó. Então, eu precisei de uma força. Nesse primeiro caso aqui, eu precisei de uma força. Mas, ó, eu vou olhar de novo esse objeto. Agora, eu pisquei, fechei o olho e abri de novo. Esse objeto continua com uma velocidade de 2 metros por segundo. Tem movimento? Tem movimento. Tem força? Não tem força. O que eu quero desconstruir na cabeça de vocês? Não é que... se o objeto está parado e ele começa a se mexer, teve força, entendeu? Então, assim, esse movimento inicial, então, se o objeto está parado e ele começa a se mexer, ele exige força. Eu preciso da força para provocar essa variação. Só que a força, gente, eu quero que fique claro, é difícil explicar isso para vocês, mas, ó, para eu ter um movimento acontecendo, eu não preciso de força. Eu preciso de força para que o movimento, ele mude. Então, assim, ó, se o objeto está com 2 metros por segundo, para que ele vai para 4, eu preciso de uma força. Mas para manter ele em 2, eu não preciso de força, tá? Então, eu não sei se isso ficou claro para vocês. Ó, então, pensa assim, a pergunta que... Acho que é a Laura, como é o nome dela? Não. A Lauane, né? Prof, mas mesmo um movimento em MRU precisa de uma força aplicada para ele sair do lugar. Aí que tá, Isabelle! Isabelle, é isso. Tipo assim, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Ó, pra vocês terem uma noção. Vocês achavam que no começo dessa aula aqui, a professora quer esse papinho aí, eu nem dei bola. Mas pra vocês terem uma noção de como que esse negócio tá arraigado na nossa mente. Ele tá aqui, ó, é uma raiz sólida. Ó a pergunta da Isa, gente. Prof, mas mesmo um movimento em MRU precisa de uma força aplicada para ele sair do lugar, né? Isso aí, Isa, é o que o Aristóteles falava pra gente. O Aristóteles falava assim, ó, MRU, se um carinha tá se mexendo, eu preciso de uma força. Mas, Isa, ó, olha aqui no meu rosto, Isa, olha aqui pra mim, Isa. Presta bem atenção numa coisa. Eu dei um exemplo pra vocês do... Como é o nome dele, meu Deus? O astronauta que tá viajando lá no espaço, né? Então, pensa você nadando numa piscina lá no espaço, uma piscina do vácuo, tá? Lá no vácuo, pensa assim, lá no vácuo eu não tenho nenhuma força, não tenho força, por exemplo, do atrito, né? Porque aqui, por que aqui, se eu jogo uma bolinha no chão, ela para? Por quê? Porque eu tenho atrito no chão, você entendeu? Então, o chão, ele oferece uma resistência e o movimento vai parar. Agora, vamos navegar. Vamos lá para a piscina, lá no vácuo, que eu falei para vocês lá fora. Lá não tem força de resistência do ar, lá não tem força do chão, entendeu? Então, nesse caso, e se eu jogo uma bolinha lá, a bolinha, ela não precisa de força, entendeu? Porque uma vez que eu joguei a bolinha, ela continua se mexendo eternamente, Isa. Pegou a ideia? Ela não precisa de força. Ela não precisa de força para continuar se mexendo. Ela precisa de força para variar o estado de movimento dela. Se essa bolinha está lá no vácuo, lá se mexendo, se eu quero parar ela, preciso de uma força. Se eu quero aumentar a velocidade dela, preciso de uma força. Mas para que ela continue com velocidade constante, eu não preciso de uma força. Prof, sua bateria vai acabar. Nossa, gente. Obrigada. É verdade. Deixa eu colocar para carregar. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque meu computador com a bateria é meio viciada, sabe? Só um pouquinho, gente. Ai, socorro. Gente, nós estamos na primeira lei de Newton, hein? Nós temos que chegar na segunda, terceira ainda. Deixa eu ver aqui. Professora, a aula vai até que horas? 9 horas, Carol.
Só um pouquinho, que tô lendo o comentário de vocês. Diego! Diego! É isso, Diego! Gente, lê o comentário do Diego. Ainda tem a segunda e a terceira, meu pai? Tem, Lucas. Diego, então o movimento é uma ação natural? É uma ação natural, Diego. A força, você só precisa da força para variar o estado de um corpo. Então, pensa assim, ó, o corpo tá parado. Ele vai continuar parado, tá? Agora, se eu quero fazer que o meu corpo saia do estado parado e que ele comece a andar, aí eu preciso de força. Mas, se esse corpo que tá andando, ó, presta atenção, o corpo tá andando em um mundo em que não exista nenhuma outra força, não tem resistência do ar, não tem resistência do chão, esse corpo não precisa de uma força para continuar que ele permaneça no estado dele, entendeu? Ele vai continuar. Eu não preciso de força para manter o movimento, eu preciso de força para variar o movimento. Profiana, não tem problema hoje se for até as 9h30, pois hoje começamos mais tarde. Ok, beleza. Então vamos fazer assim, ó. Eu tenho esse slide aqui. Então, vamos ver até onde vai, né? Até onde vai foi. Professora, você vai disponibilizar os slides? Vou sim, Gelson, vou sim. Não sei se vocês vão entender alguma coisa, porque vocês viram que meus rabisqueiros é uma loucura, né? Mas sim, vou disponibilizar sim. Então, bora lá, gente. Calma. Tá, ó, tem mais aqui, ó. Vamos voltar aqui, porque tem uma coisa que eu preciso falar com vocês. Vamos voltar aqui na primeira lei de Newton, tá? Primeira lei de Newton. Então, vamos ler ela de novo com calma, para vocês aí pensarem com muita calma, tá? Gente, eu assisti, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu aprendi isso, me deu assim, sabe, tipo, pum, uma explosão, assim, como assim? Como que isso é verdade? Eu não acredito! E assim, eu não consegui engolir. Eu não consegui digerir da primeira vez. Eu tive que assistir aquela aula mais uma vez, e eu ainda assisti mais uma vez, porque, gente, como eu disse, a gente tem na nossa cabeça, é na nossa cabeça que para eu ter movimento eu preciso de força, entendeu? É na nossa cabeça que tá assim, ó, é uma raiz profunda na nossa cabeça. Eu quero que vocês pensam, gente, assim, ó, na física. Os físicos gostam, vocês vão ver isso aí. Se vocês já não pegaram essa manha aí, vocês vão ver que os físicos gostam disso. Eles sempre gostam de pensar num caso ideal. Então, lá na termodinâmica, tem os gases ideais, né? Na lei de Ohm, não sei se vocês estudam na lei de Ohm, a gente tem os resistores, que são os resistores ideais, os resistores ômicos, certo? Aqui na lei de Newton, a gente tem que extrapolar uma coisa que também não é comum pra gente. Qual que seria o caso ideal? Seria o caso em que a gente não tem atrito, entendeu? Porque qual que é o motivo, pessoal, disso aqui tá tão arraigado na nossa cabeça? Por quê? Porque, prof, se eu jogo uma bolinha no chão e ela para. Então, é como se eu tivesse um ímpeto. Tem um filósofo que diz isso, que quando você gera uma força, aquele objeto que ele tem um ímpeto, e ele vai perdendo um ímpeto até que para. Mas não, gente, ele só para porque tem a força de atrito que vai parar ele. Se eu não tenho essa força de atrito para parar, ele não para. O movimento, ele continua naturalmente, entendeu? Então, eu só preciso de força para causar uma variação do estado do meu corpo, tá? Gente, super entendo se daqui a pouco... Ó, o que eu quero... eu entendo se vocês não entenderem isso aqui 100%. Mas, ó, eu plantei a sementinha no coração de vocês. Vocês, pelo menos agora, quando vocês veem isso aí, opa, o que o professor disse mesmo? Talvez vocês precisam voltar nessa aula para relembrar. Mas, pelo menos, vocês já lembram que existe, sim, um caso, né, um ideal em que o objeto, depois que ele é jogado, ele continua eternamente. E é exatamente... Gente, ai, meu Deus, vocês não tem noção. Tem uns negócios assim, ó, por exemplo, eu tô navegando um pouco na maionese aqui. Eu não sei se você já ouviu, tem um cara muito famoso chamado Carl Sagan. Eu não sou muito, assim, manjado de inglês, entendeu? Então, tem o Carl Sagan e a equipe lá, não foi só ele, foi uma equipe, mas ele estava envolvido nesse projeto. Eles lançaram uma sonda espacial chamada Voyager. Lá tinha até um disco, né, que eles fizeram, tipo, umas grafias, porque se um dia alguém encontrasse aquele disco, eles iam saber que aqui na Terra ia ter lá, né, nesse disco eles explicavam mais ou menos como é que a Terra funcionava e tal. Então, assim, para essa sonda sair da Terra, ó, a sonda estava parada. Para ela sair da Terra, eu precisei de um motor, de uma propulsão lá para fazer com que ela saísse da Terra. Porque ela estava parada e eu queria que ela ganhasse velocidade. Logo, ela precisou de uma força atuando sobre ela. Mas a partir do momento que ela saiu da Terra, ela entrou no espaço,
Gente, ó, pensa, lembra aí, quem que nunca assistiu esse filme aí de ficção científica? Quando chega no espaço, aquele silêncio, todo mundo começa a flutuar. Flutuar. E continua flutuando. E essa nave, a Voyager, ela vai continuar indo, até sei lá quando. Porque essa é a tendência natural. Se eu não tenho essa força de resistência do ar, se eu não tenho a força da água me barrando, eu vou continuar no meu estado natural. Se eu estava com uma velocidade de 30 metros por segundo, eu vou continuar eternamente a 30 metros por segundo, até que nenhuma força venha atuar sobre mim. Agora, se essa Voyager chegou no momento dela que ela bateu num planeta, que ela se chocou com um asteroide, aí teve uma força e aí impediu ela de continuar. Mas se ninguém impediu, ela vai continuar eternamente, tá? É claro. Enfim, gente, isso aí é pra outra conversa. Mas, ó, falamos bastante já, né? Vamos continuar aqui, porque senão nós não conseguimos ir pra frente. Vamos lá. Primeira lei de Newton. Rapidinho. Eu Oi, mandei uma questão que eu vi da UFPR, fazendo as provas, que tem mais ou menos, eu acho que o mesmo sentido. Tem como a senhora dar uma lida rapidinho? Vamos lá, Pra ver então se vamos lá. faz sentido? É o Diego, né? Isso. Vamos lá. Deixa eu tomar uma coisa d'água, gente. Minha voz tá sumindo aqui já, hein? Peraí. Vamos ler, tá, gente? Acompanha aí comigo no chat. Diego mandou. Um avião voa numa trajetória retilínea e horizontal próximo à superfície da Terra. Um avião próximo à superfície da Terra. No interior da aeronave, uma maleta está apoiada no chão. O coeficiente de atrito estático entre a maleta e o chão do avião é Ni. Esse U significa Ni, tá? E a aceleração da gravidade no local do voo é G. Considerando esta situação, analise as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Então, eu tenho um avião que ele está se movendo numa trajetória retilínea, tá? E lá dentro desse avião, eu tenho uma maleta, que ela está no chão, e tem um coeficiente de atrito lá estático. Se é estático, é porque ela está parada, certo? Estático. Tem um cinético e o estático. Se é estático, é porque ela está parada. E beleza, é isso. Então, vamos lá, vamos ler. Primeira. Se a maleta não se mover em relação ao chão do avião, então o passageiro pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando. Se a maleta não se mover em relação ao chão, então a maleta está parada em relação ao chão do avião. Então, o passageiro, que está dentro do avião também, ele pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando. O avião pode estar parado, né, gente? O avião pode estar parado. Talvez eu estou interpretando errado, mas para mim, ó, porque vocês concordam comigo. O estado fala que ele está voando. Ah, ele está voando, né? Ó, o que eu vou falar para vocês? Se a maleta está parada e o avião está voando, tem uma opção. Que é a opção que o avião está se movendo com velocidade constante, tá? Vamos ler todas elas aqui e depois a gente entra num consenso juntos, pode ser? Vamos lá, vocês também, eu expliquei para vocês o que eu sabia, vamos lá junto pensar nisso aqui, vocês que são vestibulantes, vamos lá fazer junto. Vamos ver a 2 aqui, depois a gente volta em na 1. Se o avião for acelerado com uma aceleração superior a Ng, então, o passageiro verá a maleta se mover para trás do avião, enquanto um observador externo ao avião em repouso em relação à superfície da Terra verá a maleta se mover no mesmo sentido que o avião se desloca. Parece verdadeiro, mas essa parte final aqui me deixou meio estranha, hein? Porque, ó, pensa assim, o avião, ele tá se movendo para frente. De fato, quem tá lá fora vai continuar vendo a maleta se movendo para frente, só que ainda assim ela tá indo para trás, entendeu? Vamos pensar que, ó, se o avião for acelerado, com uma aceleração superior ao Ng, eu acho que essa aqui é verdadeira, hein? Talvez só esse finalzinho aqui pode fazer ela ser falsa aqui, tá? Porque, como eu comentei com vocês, pensa assim, ó, quem tá lá dentro, pensa que eu tô do lado da maleta. Se o avião acelera, a maleta vai para trás. Por quê? Porque teve uma força que vai fazer a maleta ir para trás. Eu que tô lá do lado vou ver a maleta indo para trás. Mas quem tá lá fora vai ver o quê? Vai ver a maleta e o avião continuando indo para frente, entendeu? Mas eu não sei não, porque vamos, ó, gente, olha aqui comigo, hein? Presta atenção.
Aqui, ó. A pessoa que está lá fora, enquanto o observador externo do avião em repouso, verá a maleta se mover no mesmo sentido em que o avião se desloca? Se ele puder ver mesmo... Gente, o que é sentido? Vocês sabem o que significa sentido? Eu vou falar isso aqui daqui a pouco para vocês, tá? Numa parte da aula. Existe duas coisas para você, quando você está falando de um vetor: direção e sentido. O sentido é tipo assim, direita e esquerda. E a direção quer dizer tipo horizontal, vertical, você tá com um ângulo, entendeu? Então, eu penso assim, se eu tô fora e eu olho para a maleta, mesmo que a maleta tá indo junto com o avião, ela tá indo para trás. Então, teoricamente, ela tá no sentido contrário, né? Também, ó, essa daqui ela tá quase certa, mas esse negócio aqui pra mim não tá certo, não. Esse final aqui, pra mim, ela tá num sentido diferente. Vamos ver. 3. Para o mesmo... Ô, Diego, deixa eu só te pedir uma coisa. Essa daqui tem só uma certa ou é, tipo, verdadeiro e falso? Cadê o... É física ou interpretação de texto? Ai, gente, física é pura interpretação de texto. Acho que a 2 é falsa. É verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Beleza, vamos ver aqui. Ó, pra mim, essa 2 aqui tá falsa também, tá, gente? Vamos ver essa 3 aqui. Diego, já vai procurando aí a resposta pra nós conferir depois, tá? Vamos lá, 3, hein? Para o mesmo valor da aceleração da aeronave... Peraí. Para o mesmo valor da aceleração da aeronave em relação à Terra, com um módulo maior que NG, maletas feitas de mesmo material e mesmo tamanho, mas com massas diferentes, escorregarão no interior do avião com o mesmo valor da aceleração em relação ao chão da aeronave. Nossa, gente, isso aqui é interpretação de texto total! Me deu 5 bugs na cabeça aqui. Vamos ler de novo. Para o mesmo valor da aceleração da aeronave em relação à Terra. Então, a aeronave, ó, está se movendo com aceleração, que, beleza, está se movendo com aceleração. Com um módulo maior que NG. E por que tem que ser o módulo maior, gente? Porque senão a maleta vai estar parada, né? Ela está falando isso aqui por quê? Porque a maleta vai estar se movendo. Porque vai ter uma força atuando sobre ela, tá? Então, maletas feitas de mesmo material e mesmo tamanho, mas com massas diferentes, escorregarão no interior do avião com o mesmo valor da aceleração em relação ao chão da aeronave. Eu acho que essa aqui tá falsa, não tenho certeza não, porque talvez é uma questão de interpretação essa parte que eu tô falando para vocês, porque vocês vão ver, gente, que a aceleração, ela depende da massa. Objetos, isso tem a ver com a inércia. Quanto mais massivo o corpo mais difícil de eu conseguir fazer com que ele se mova. Eu tô achando que essa 2 e essa 3 tá com cara de falsa, mas pode ser que tenha algum detalhezinho aqui que vai deixar elas... É complicado, né, gente? Vamos ver só um aqui de novo. Se a maleta não se mover em relação ao chão do avião, então o passageiro pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando com velocidade constante. Essa parte aqui eu não tinha visto, rapaz. Ué, Diego, a hora que eu li a primeira vez, eu não tinha visto essa parte, gente. Eu acho que a 1 é verdadeira, hein? Ô, Diego, me conta aí. Olha aí, eu tô achando que essa 1 é verdadeira, gente. Cadê? É que cortou. Vai lá, cadê? Só a 1 que tá certa. Eu tô achando também. Gente, ô, Diego, confirma aí qual que tá certa pra nós? É só a 1? A 2 e a 3 estão certa? Não me diz isso. A 1 tá certa, mas a 2 não sei. A 1 também acho que tá certa, hein? De acordo com o gabarito tá. Vamos voltar aqui. Peraí. É verdadeiro e falso. Qual que é? Eu só marcaria 1. Eu também só marcaria 1, gente. Peraí. Qual que é a letra que é a resposta? C de Cristo. Somente as afirmativas 1 e 2 são... Gente, eu preciso de um veredito final. É verdadeiro e falso. Me fala aí, qual que é a letra que é a resposta certa? Oi? Letra D. Vamos voltar lá, então. Letra D. Somente a 2 e a 3 são verdadeiras. Chocada. Vamos voltar aqui para ver o que aconteceu, gente. Vamos lá. Ó, vamos lá. Então, a 2 e a 3 são verdadeiras. Meu Deus,
ridículo isso, gente. Gente, pra minha 1 tá certa. Pode ser que eu tô muito louca, mas pra minha 1 tá certa. O avião voa numa trajetória retilínea horizontal próxima à superfície da Terra. No interior da aeronave, uma maleta está apoiada no chão. O coeficiente de atrito estático e o chão... Beleza, vamos ver. Vamos analisar com calma. Então, agora a gente já sabe que a 2 e a 3 está certa, tá? Se o avião for acelerado com uma aceleração superior a UNG, ou seja, a maleta vai começar a se mover, então o passageiro verá a maleta se mover para trás do avião. Isso aqui é verdadeiro, tá, gente? Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou explicar essa parte para vocês também. Mas quando a gente tem uma aceleração nesse caso, se o avião ele começa a acelerar para frente, você tende a ficar para trás. Vocês já vão entender essa daqui também, tá? Então, essa primeira parte tá certa, isso é que eu tenho certeza. Enquanto um observador externo ao avião, em repouso em relação à superfície da Terra, verá a maleta se mover no mesmo sentido em que o avião se desloca. Gente, eu não sei. Pra mim, isso aqui não tá certo, sabe? Porque, teoricamente, pensa assim, gente, comigo, é um vetor. Se o avião tá pra cá e a maleta tá vindo pra trás, não faz sentido, entendeu? Triste vida, eu erraria essa questão, gente. Não vou mentir pra vocês. Vamos fazer assim, ó. Diego, eu vou pesquisar bem certinho. Vamos fazer assim, ó. Esse aqui é um trabalho pra todo mundo, hein? Vamos todo mundo depois assistir os vídeos no YouTube. Quem é aí que não assiste vídeo no YouTube pra ver qual é a resposta dos exercícios? Vamos assistir, vamos tentar entender isso aqui juntos, tá? Será que essa questão não foi anulada? Falsa. Pelo princípio da inércia, o avião pode estar tanto em meio. Não tem meio, mas exatamente, eu também acho isso, Natália. Vamos lá na 1 aqui pra mim. Calma aí. Se a maleta não se mover em relação ao chão, então ela vai estar parada em relação ao chão. Então, o passageiro pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando com velocidade constante em relação ao solo. Se a maleta não se move em relação ao chão do avião, então o passageiro pode concluir corretamente. Vamos voltar aqui de novo. Peraí. Ah, aqui, ó, Ana. Ah, tá. Muito boa, ó. A Ana trouxe aqui, ó. A 3 é verdadeira, por quê? Porque aqui, ó, a aceleração, ela vai... A aceleração, nesse caso aqui, ó, independe da massa mesmo, realmente. Porque corta, né, uma massa com a outra. Ó, isso aqui é importante, gente. Por isso que é sempre importante a gente fazer isso aqui mesmo. Porque, ó, por mais que eu disse pra vocês que a aceleração, de fato, ela depende da massa. Só que nesse caso aqui, quando você faz o jogo na fórmula, uma massa anula com outra massa e você vê que não vai acontecer isso. Gente, ó, vou fazer assim, hein, prof, mas o sentido não é horizontal e é vertical. Não é horizontal e é vertical. Gente, sentido pra mim é direita e esquerda. Direita e esquerda. Porque se for tecnologia... se fosse isso, seria, mas eu aprendi que é direita e esquerda. A 2. Beleza, gente, ó, discutimos bastante aqui, tá? Já vimos que a vida de vocês é triste, porque a interpretação de... Nem na física, gente, nem na física, a interpretação de texto abandona a gente. Isso é muito triste. Mas, ó, prof, segue a aula. Beleza, vamos seguir a aula. Ó, discutimos bastante, né? Depois a gente tenta entender melhor. Qualquer coisa na próxima aula, vocês vêm aqui de novo quando eu for explicar, na próxima aula que eu vou dar de novo, tá? Daqui a 3 semanas, que daí eu pego uns 10 minutinhos pra gente debater um pouco melhor, que eu vou tentar estudar um pouco também, entender bem essa questão, beleza? Mas vamos lá, então. Já viram que é um exercício meio puxadinho, né? Tá, nem lembro onde que eu tava. Então, ó, primeira lei de Newton. A lei da inércia. Vamos ler de novo ela junto pra gente refrescar a memória? Então, o que a primeira lei de Newton diz? Um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a força resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Ou seja, se o corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se o corpo está se movendo em velocidade constante, ele tende a continuar em velocidade constante, a não ser que uma força atue sobre ele, tá? Então, aqui, o exercício, né? Eu trouxe para vocês, na verdade, isso aqui não é um exercício, outro termo, eu trouxe, ó, força resultante.
Não sei se isso é claro para todos vocês o que é uma força resultante. Então, esse slide aqui é para a gente trabalhar um pouquinho o que é uma força resultante, tá? Então, o que é essa resultante das forças? Isso aqui vai ser muito, 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 muito útil para vocês, tá? Gente, eu acho que assim, leis de Newton, o segredo é você aprender a fazer um somatório de forças. Não existe, para mim, assim, eu tentei decorar fórmula quando eu comecei a graduação, tentar decorar as coisas, mas, gente, lei de Newton é imenso, você pode ter um bloquinho, você pode ter um objeto pendurado, você pode ter, enfim, são tantas as possibilidades que não tem como você decorar uma fórmula. O segredo é você aprender a fazer um somatório de forças, tá? E o primeiro passo para você aprender a resolver as leis de Newton é você entender sobre como você soma as forças, certo? Então, vamos bem passo a passo, depois vocês vão ver o que eu estou falando. Mas aqui, ó, vamos pensar assim, esse aqui é um bloquinho, tá? Então, aqui é sempre o mesmo bloquinho, só que em cada caso desse aqui, eu vou ter forças diferentes atuando sobre ele. Então, ó, aqui eu tenho uma força F, e aqui eu tenho uma força F também. Como eu usei o mesmo tamanho do vetor, quer dizer que essas forças, elas têm o mesmo módulo, ou seja, elas têm o mesmo tamanho, entendeu? Pensa assim, ó, se essa força aqui tivesse um módulo de 2, essa aqui também teria um módulo de 2. Só que elas têm sentidos contrários, tá? Então, quando a gente estava falando sobre o sentido, gente, isso aqui é sentido contrário, tá? Elas estão na mesma direção, elas estão na horizontal, mas elas estão em sentidos contrários. Essa aqui está vindo para direita e essa aqui está vindo para esquerda. Então, no caso desse aqui, se fosse para eu ver qual é a força resultante, qual seria o valor da força resultante? Zero. Zero. Exatamente. E por que é zero, gente? Porque uma está contrária à outra, né? Pensa assim, ó. Toda vez que a gente vai fazer um exercício, o que eu dou de dica para vocês é fazer um referencial, que ficou bem ridículo, né? Um referencial. Então, pensa assim, ó. Se essa aqui está indo a favor do referencial, essa aqui está indo contra o referencial. Então, para você fazer, ó, a força resultante vai ser quem? Vai ser essa força menos essa outra força. Então, F menos F vai ser igual a zero, tá? Beleza, então, mas esse aqui era o primeiro caso que as duas forças têm o mesmo módulo. E nesse caso aqui, vamos pensar assim, ó. Eu vou dizer para vocês que essa força aqui, ela tem um módulo de 4. Eu vou falar aqui, ó, é 4 newtons, tá? Para quem não sabe o que é newtons ainda, daqui a pouco a gente já vai chegar no slide que eu falo para vocês o que é o newton. Mas o newton é a unidade de medida da força. E essa outra força aqui tem 2 newton. Qual que vai ser a força resultante? 2 newtons. Exatamente, porque vai ser 4 menos 2, tá? Então, a força resultante vai ser de 2 newtons. Reparem que isso só acontece porque eu estipulei esse referencial. Eu poderia, sim, ter 2 menos 4, só que eu teria que mudar o meu referencial. Eu teria que colocar, em vez daqui sendo o x positivo, eu teria que inverter, né? E eu posso fazer isso, só que eu tenho que respeitar sempre essa regra, entendeu? Mas não pensem nisso por enquanto, tá? Geralmente, quase sempre os exercícios que a gente resolve é dessa fórmula aqui, que é a fórmula tradicional, tá? Só quero dizer para vocês que tem a possibilidade de vocês fazerem de outro jeito, mas esse daqui é o comum. Esse aqui, vamos lá, peraí. Então, aqui, ó, aqui a gente teria o quê? Para calcular qual que é a força resultante que atua sobre esse bloquinho aqui. Vamos pensar que aqui eu tenho, de novo, 2 newtons, e aqui eu tenho 2 newtons. Então, a força resultante vai ser como? 4 newtons. Exatamente. Nossa, a gente parece um coro, até todo mundo falando junto. Porque a gente vai somar, né? Por quê? Porque esse vetor está apontando para o mesmo sentido que esse vetor. Então, se eles estão para o mesmo sentido, a gente vai somar. Então, eu vou ficar com uma força resultante de 4 newtons, tá? Ah, gente, ó, é importante. Eu nem falei isso para vocês, né? Mas a força é um vetor, tá? Por mais que isso não ficou tão claro para vocês, isso é importante. Por quê? Gente, pensa assim, ó. Quando eu falo que esse objeto aqui, ele tem uma massa de 2 quilos, eu não preciso dizer se essa massa de 2 quilos é para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Por isso que a gente fala que a massa é uma grandeza escalar, porque ela não precisa de um vetor, ela só precisa de um número. Agora, a força não. Toda vez que eu falo que um objeto tem 2 newtons,
que tem uma força de 2 newtons atuando sobre um objeto, eu não posso só falar 2 newtons, eu preciso falar 2 newtons na vertical para a direita, 2 newtons para a horizontal, na horizontal para a esquerda, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala que a força é um vetor. Beleza, então aqui, ó, essa daqui, ela seria um pouquinho mais difícil, né? Então, aqui a gente tem, eu vou fazer um, vamos ver quem tá craque aqui. Não, aqui teria que ser, vamos lá, 4 e 3. Ó, esse daqui é um outro caso, que eu tenho uma força de 4 newtons aqui e uma força de 3 newtons aqui. Então, aqui, vocês percebam que aqui, ó, nesses outros 3 exercícios que a gente estava fazendo, a força sempre estava atuando no mesmo plano, né? Todas elas estavam na horizontal. Aqui, não. Aqui eu tenho uma na horizontal e uma na vertical. Então, eu não posso fazer 4 menos 3, 4 mais 3, entendeu? Então, aqui, pessoal, eu vou... Ó, isso aqui, essa aula aqui não é uma aula de matemática, né? Então, eu não vou retomar todo o processo matemático com vocês, mas eu vou falar para vocês como seria calcular a força resultante aqui. Não sei se alguém já sabe aí, quer falar para os colegas como que seria? É na diagonal a força? Desculpa, não entendi. Diagonal? Sim, para Então, a direita. E eu acho que, pelo que eu entendi, tu quis dizer que a força estaria assim, né? Isso. De fianco. Então, exatamente, seria aqui mesmo. Aqui, essa daqui é a força resultante. Mas tem um motivo, né? Então, isso aqui, na verdade, pessoal, a gente vai calcular por Pitágoras essa força resultante, tá? Por quê? Pensa nesse vetor aqui, a gente vai projetar ele para cá, ó. Entendeu? Então, esse vetor, ele vai ficar... A gente tá só projetando ele para cá, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho um vetor de 4 newtons aqui e um vetor de 3 newtons aqui. Logo, qual que vai ser a minha força resultante? Vai ser a distância da bundinha desse vetor até a cabecinha desse vetor aqui. Então, esse daqui vai ser o nosso vetor resultante, que é igual o colega falou, um vetor que vai estar na diagonal, tá? Então, como que seria você calcular? Seria por Pitágoras. Você tem 2 lados de um triângulo e quer encontrar a hipotenusa, tá? Então, aí, lembrando só da forma bem rapidinho, né? A forma de Pitágoras é que a hipotenusa ao quadrado é o quadrado dos catetos, né? Então, seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, qual que seria essa força resultante? Seria 4 vezes 4 dá 16, mais 3 vezes 3 dá 9. E, lembrando aqui, ó, se aqui tá ao quadrado, a gente, para tirar esse ao quadrado, a gente tem que fazer o quê? Tirar a raiz dos dois lados, né? Porque se eu tiro a raiz daqui, ó, essa raiz corta com esse ao quadrado e... Não sei se vocês entenderam essa parte, tá? Mas isso aqui é o Pitágoras que vocês estão acostumados a fazer no ensino médio, tá? A ideia para eu resolver um exercício dessa forma, para eu calcular a força resultante, eu preciso de Pitágoras. Então, eu tenho o quadrado dos catetos e eu vou ter que tirar a raiz, né? Então, vai ficar 16 mais 9, que é 25, e a raiz de 25, que é 5. Então, esse lado aqui vai ter 5 newtons. Se essa parte aqui não ficou muito clara para vocês, deem uma retomadinha lá na matemática, tá? Que isso aqui realmente, até para quem está fazendo vestibular, minha dica é sempre saber, esse aqui a gente chama, acho que é triângulo pitagórico, né? Que é aquele triângulo assim que o pessoal costuma colocar nos vestibulares, que 2 lados, um lado é 3, outro lado é 4, então a hipotenusa sempre é 5, tá? Isso aqui é um triângulo pitagórico que a gente chama. Mas, como eu disse, isso aqui é só título de curiosidade, tá? Porque é só para vocês entenderem que a força resultante no exercício desse aqui, vocês teriam que fazer, então, essa projeção aí, tentar analisar esse triângulo, tá? Mas essa parte da matemática que eu deixo para vocês fazerem depois. Essa aqui, então, nem se fala, porque essa aqui é que dá mais trabalho. É só para vocês entenderem que a força resultante nem sempre é simples, se vocês calcularem, tá? Então, aqui era mais simplesinho. Aqui, pessoal, além de elas não estarem no mesmo plano, elas não estão nem... Ó, aqui ainda estava no x e y. Aqui não, ela nem está no x e no y. Elas estão todas aí diferentes. Então, nesse caso, a gente pode calcular de 2 formas. Ou pelaquela lei dos cossenos, né? Que eu, sim, se vocês quiserem também tem como. Mas tem uma forma que eu costumo fazer na faculdade. Não vou explicar ela aqui para vocês, tá? Porque isso aqui dá um trabalho... Nossa, um trabalhão. Mas... Gente, ridículo esses meus riscos aqui, hein? Mas seria, basicamente, em você fazer um somatório de forças aqui e analisar a componente... por exemplo, esse vetor aqui, ele tem um pedaço dele que está na componente x e um pedaço dele que está na componente y.
Esse vetor aqui é da mesma forma, ele tem um pedaço que está na componente x e um pedaço que está na componente y. Para vocês encontrarem a resultante, vocês vão ter que ir por seno e cosseno, sabendo o ângulo, achar cada uma dessas componentes e daí depois somar elas, entendeu? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, como eu comentei, por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês que toda vez que a gente trabalha num exercício, a gente sempre vai ter várias forças atuando sobre isso, num bloquinho, entendeu? Pensa assim, num bloquinho, numa pessoa, num carro. Os exercícios, eles quase sempre vão te trazer mais que uma força. Às vezes, a próxima aula vai ser só para vocês estudarem as forças, mas vou falar alguns exemplos para vocês. Tem a força peso, tem a força normal, tem a força de tração, tem a força de atrito. Então, pensa assim, ó, tem exercícios que vocês vão ter essas 4 forças no mesmo exercício. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer essas forças resultantes aqui, ó, uma menos a outra menos a outra, entendeu? Então, geralmente, pessoal, o exercício, eles não vão dar esses assim que são muito complicados para vocês fazerem no vestibular, vão ser esses assim que tá tudo já no eixo X e no eixo Y, tá? Então, o que vocês teriam que manjar mesmo bastante é essa parte aqui, de utilizar a trigonometria, né, os triângulos, vocês têm que estar bem afiados no Pitágoras e nas relações de seno, cosseno e tangente, né, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né, isso aí vocês têm que estar bem afiadinho, tá? Então, vamos lá, que nossa aula tá acabando, a gente tem que... tá, ó. Isso aqui é importante, gente. Só para finalizar aqui, tá? Para ver se vocês estão craque na ideia do Aristóteles. Meu Deus! Dei a resposta quase para vocês. Quem viu, viu, né? Quem viu, fica quieto, tá? Finge que não viu. Queria apagar aquilo ali, mas, enfim, não tem como. Ó, o que o Aristóteles diria do movimento de um avião jogando um míssil? Onde que o míssil cairia? Vou bem devagarzinho. Ai, eu acho que vocês já viram, né? Ai, gente, eu acho que vocês já viram. Então, vou mostrar aqui logo de uma vez. Ó, então eu tenho um avião e o avião vai jogar um míssil. Entendeu? Ó, o míssil vai cair. Para o Aristóteles, aonde que esse míssil cairia? Ele cairia aqui? O que vocês acham? Acho que cairia ali onde o avião soltou ele na primeira. Cara, Também me conta acho. aí. É isso. Gente, vocês estão afiados. Vocês estão afiados. É exatamente isso, entendeu? Para o Aristóteles, ele ia cair aqui embaixo. Eita, mudei a cor da minha caneta. Aqui. Ele iria cair aqui embaixo mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que o avião solta, não tem mais nenhuma força que está arrastando, né, o bloquinho. Então, se eu não tenho força, eu não tenho movimento. Logo, de fato, para Aristóteles, o bloquinho ia cair aqui. Mas, para o Newton, não. Por quê? Para o Newton e para o Galileu, o corpo ele tende a permanecer no seu estado de movimento. Então, se você está se mexendo, você vai continuar se mexendo, entendeu? Se você está a 2 metros por segundo, você continua a 2 metros por segundo. Só que... Professora, licença, desculpa interromper, mas, gente, antes de sair, eu queria lembrar vocês que tem a chamada. Eu vou mandar. Então, por favor, não sai, tá? Tá bom, obrigada, viu? Então, vamos lá, gente. Ai, tô com medo de não conseguir acabar. A gente tem que dar um jeito de acabar esse conteúdo aqui ainda. Eu vou tentar ir bem rapidinho aqui agora pra gente finalizar. Mas, ó, pro Newton e pro Galileu, gente, realmente ela vai cair aqui. Na realidade, bem na realidade, ela cai um pouquinho antes. Por quê? Porque esse aqui seria o momento o ideal. Só que a gente sabe que a resistência que o ar tem, ela vai acabar, de fato, atrasando um pouquinho essa caixa. Então, ela vai cair um pouquinho aqui antes. Mas ainda assim, gente, é bem diferente do que o Aristóteles previa, né? Tá. Vamos para a segunda lei de Newton agora. Vamos lá, ó. Tem como um corpo ter mais tendência em permanecer em seu estado de movimento do que o outro? Vamos pensar assim, ó, de novo. Tem como um corpo ter mais tendência em permanecer em seu estado de movimento que o outro? Ó, aqui eu quero trazer um termo para vocês. Tendência em... Ó, essa aqui é uma coisa que vocês podem até anotar no caderno de vocês. Tendência em permanecer no estado de movimento é justamente o que a inércia é. Quando você pensa assim, definição de inércia é a tendência de um corpo em permanecer no seu estado de movimento. Então, se um corpo está parado, pela lei da inércia, ele tende a continuar parado. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme pela inércia, até que nenhuma força esteja atuando sobre ele. Então, a inércia é isso. Então, será que tem algum corpo, os corpos têm mais inércia do que outros? Tem como um corpo ter mais inércia do que outro?
Sim. Sim, né? Vocês querem ver um exemplo? Tenta ir com a tua mão parar uma bola e parar um caminhão. O que vocês acham, né? Os dois podem estar vindo com a mesma velocidade. Alguém pode jogar uma bola aí a 20 metros por segundo e um caminhão pode vir a 20 metros por segundo. Tenta parar com a tua mão aí, um deles, para ver qual que vai ser mais fácil, né? A grande chance é que o caminhão passe por cima da gente e nem mude a velocidade dele, né? Então, reparem para vocês analisarem. E é isso que a segunda lei de Newton vem trazer para a gente, pessoal. Ela vem trazer o quê? Essa relação de proporcionalidade entre a força e a aceleração, que é a massa, entendeu? Então, a segunda lei de Newton, ela vai trazer a primeira lei de Newton, só que em uma equação para a gente. Ela vai dizer assim, ó, a força resultante que age num corpo, ela é a massa vezes a aceleração de um corpo, tá? Então, a aceleração e a força são vetores. Então, ó, ambos os vetores, essa aqui é uma definição, tá? Ambos os vetores possuem a mesma direção e sentido, tá? Então, isso aqui é uma definição. Então, vamos aqui, ó. Qual desses corpos aqui, ó, M1 e M2, qual que vai ter uma maior aceleração? M1. M1. Por quê? Vamos lá, ó, vamos analisar aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, ó, qual vai ter a maior aceleração? Então, nesse caso aqui, ó, a aceleração é quem? É força sobre massa, certo? Aqui também, a aceleração é força sobre massa. Mas, reparem, que essa massa aqui, ela é bem pequenininha. Então, como a aceleração e a massa, elas são grandezas que são inversamente proporcionais, né? Quanto menor a massa, maior a aceleração. Aqui, nesse caso aqui, ó, a massa é muito grande, então a aceleração vai ser muito pequenininha, tá? Então, é importante vocês saberem disso. Essa inércia do corpo depende da massa do corpo, tá? E massa é diferente que peso, tá, gente? O peso, ó, peso é o quê? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o meu peso aqui na Terra, com a aceleração da gravidade valendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, é diferente do meu peso lá na Lua, em que a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, lembrem que peso é diferente de massa. A massa é uma coisa que é do nosso corpo, entendeu? Então, eu sou formada por uma quantidade de prótons e elétrons, de gorduras, de músculos, entendeu? E isso não vai mudar. O que vai mudar é o meu peso. Ou seja, a minha relação aí com a aceleração da gravidade do lugar em que eu tô, tá? Então, a segunda lei de Newton, ela vem trazer isso pra gente. Então, vamos lá. Unidades de medida no SI. Massa. Vocês já sabem qual que é a unidade de medida da massa, né? Vocês lembram? Vamos lá. Quilograma. Isso mesmo. Deixa eu só deixar a minha caneta um pouco mais grossa, que ela tá muito fininha. Aqui. Aqui. Beleza. Então, a aceleração, ela é medida no SI, gente, para quem não sabe, é o Sistema Internacional. Vocês aí, vocês mesmos que vão fazer o vestibular da FPR. Eu reparei que quase todo ano cai uma perguntinha sobre SI. Então, é bem importante vocês revisarem quais são as unidades de medida do SI. Massa é quilograma, pressão é pascal, sei lá, energia é em joule, campo magnético é em Tesla, entendeu? E, gente, sem brincadeira, já acho que uns 3, 4 vestibular eu reparei que isso caiu, tá? Então, a massa é em quilograma. A aceleração, pessoal, é metro por segundo ao quadrado, tá? A velocidade é metro por segundo. É assim, ó. O comprimento é em metro, o tempo é em segundo. Velocidade é metro por segundo. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Essa aqui é a unidade do SI. E a força, ela é quem? Se a força, gente, é massa vezes aceleração, qual que tem que ser a unidade de medida? Tem que ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas vamos combinar, né? Fazer isso aqui, todo exercício não é fácil. Então, o que aconteceu? Eles batizaram essa unidade aqui de Newton. Então, toda vez que vocês verem a unidade de medida Newton, quer dizer que vocês estão vendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E outra coisa, prestem atenção. Se um exercício dá para vocês a massa em grama, fala assim, um corpo de 2.000 gramas, e vocês quiserem usar a aceleração em metros por segundo, babau, não dá, tá?
tem que estar tudo no Sistema Internacional de Unidades. Se você usa a aceleração no SI, a tua massa tem que estar no SI. Vocês já pegaram essa ideia, né? É sempre importante vocês sempre conferirem aí as unidades de medida, beleza? Então, a força é medida em newtons, que é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Quase acabando a aula, galera. Ai, gente, ó, vamos fazer assim. Esse exercício aqui, eu não vou ler com vocês, mas eu vou explicar ele para vocês, tá? Porque eu já li, eu vou explicar ele para vocês. Eu vou explicar o cerne, porque se vocês entenderem o que eu tô falando, vocês conseguem resolver esse exercício. Esse exercício conta a historinha de uma pessoa que ela vai sofrer uma colisão. Então, eu tô num carro e eu bato, sei lá, num poste, entendeu? E ela tem um cinto de segurança, entendeu? Então, o que acontece, gente? Pela primeira lei de Newton, todo o corpo tende a permanecer no seu estado que ele estava de movimento. Então, pensa assim, ó, eu tô num carro, tá? Um carro com as rodas aqui, e eu tô me movendo com uma velocidade de 20 km por hora, que é bem pouquinho, né? 20 km por hora. Aí, do nada, eu bato num poste. Se o meu carro estava a 20 km por hora, eu também estou a 20 km por hora. Qual que é a minha tendência? De continuar a 20 km por hora, mesmo que o meu carro bata. Por isso que toda vez que o carro bate, a tendência do teu corpo é você continuar. Por isso que você dá aquele soco para frente, entendeu? Vai dizer que não acontece. Vamos lá. E se por alguma... Não sei se você já aconteceu isso com vocês, mas vamos pensar aí com a lógica. Se eu tô parada, aí a pessoa que está dirigindo, do nada, pisa no acelerador com tudo. Qual que é a tendência do meu corpo? Para onde que eu tenho que ir? Para trás. Para trás, por quê? Porque você tende a continuar parado. Tende a continuar parado. Então, da mesma forma que quando eu freio, a minha tendência é de continuar em movimento, quando eu acelero e eu estava parado, a minha tendência é eu continuar parado. Por isso que eu fico para trás. E esse exercício aqui, ele vai dizer assim para você. Tem uma pessoa que está se movendo e ela vai bater o carro, né? E ele quer saber o seguinte: qual que é o cinto de segurança que vai proteger mais a pessoa da pancada? E aí eles vão fazer o quê? Eles vão fazer experimentos com 5 cintos de segurança, o cinto 1, 2, 3, 4, 5. E eles querem analisar o quê? Eles querem analisar qual que vai conseguir proteger mais a pessoa que está que vai sofrer a pancada, tá? Então, ele traz um gráfico de aceleração por tempo. Então, pensa assim, ó. Eles fizeram vários testes, tá? O cinto 1, que é esse daqui, ó, ele segurou a pancada desse jeito aqui, ó, seguindo essa linha aqui. O cinto 2 foi essa daqui. O cinto 3, essa daqui, entendeu? Então, qual que é o cerne, gente? Qual que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu quero que pensa assim, ó, a massa não vai mudar, certo? Certo. A massa não muda, né? Não muda, porque eu tô ali. Então, para isso aqui continuar sendo verdadeiro, se eu quero diminuir a força de impacto, eu preciso fazer o que com a minha aceleração? Diminuir também. Então, qual que seria a resposta desse exercício? Que você olha aqui no gráfico e já bate e já entende a ideia. 2. Exatamente, gente. Exatamente. Vai ser o 2. Ó, o 2 é esse daqui. Por quê? Porque olha aqui o pico. Esse cinto é o que atinge a menor aceleração. Tá vendo? Então, como ele atinge uma aceleração bem baixa, se a aceleração é bem baixa, a minha força de impacto vai ser bem baixa também. Muito bom, galera. Espero que todos vocês tenham entendido essa parte. Estou correndo um pouco porque a gente precisa chegar na última lei de Newton, que é a terceira. A terceira lei de Newton, gente, a gente chama de ação e reação, tá? Ela diz o quê? Se um corpo A exerce uma força em um corpo B, então esse corpo B exerce sobre o corpo A uma força do mesmo módulo e direção com sentidos contrários. Então, a gente chama de força aos pares. Vamos analisar, então, o que isso aqui quer dizer. Ó, eu coloco a minha mão e empurro uma parede. Então, se eu empurro a parede também me empurra de volta. Só que o que acontece? Ela empurra com a mesma intensidade, certo? Porque ó, o vetor tem o mesmo tamanho, então é o mesmo módulo, com a mesma direção, então é horizontal, mas em sentidos opostos. Então, se eu empurrei a parede com uma força para cá,
então a parede me empurra com uma força para trás, entendeu? Então, o par, ação e reação, ele tem uma mesma natureza. Então, ó, se eu a gente, na verdade, isso aqui, gente, é uma coisa que eu não acabei não abordando com vocês, mas a gente tem, por exemplo, forças de contato, que é, por exemplo, a força de atrito, certo? A força normal. E tem as forças que a gente chama de forças de campo, que é, por exemplo, a força da gravidade, entendeu? A força da gravidade, eu não preciso estar encostada em um lugar para sofrer a força da gravidade. Independente se eu estou no ar, se eu estou voando, o que for, sempre existe a força da gravidade me puxando. Então, quando eu digo que o par, ação e reação, que são essas duas forças aqui, quando a gente fala par, ação e reação, são essas duas forças. Quer dizer o quê? Que elas têm a mesma natureza. Então, se eu estou falando de uma força de contato, a outra, a força que eu exerço, se é uma força de contato, a outra força também vai ter a mesma natureza. Se eu estou falando de uma força de campo, que seria a força da gravidade, o par, ação e reação também vai ter a mesma natureza. E esse aqui é o principal, gente. Elas não se equilibram, pois elas atuam em corpos diferentes, tá? Então, ó, a força que eu tô fazendo essa força na parede. E a parede tá fazendo essa força em mim. Então, elas atuam em corpos diferentes. E por isso elas não se equilibram, por atuarem em corpos diferentes. Vocês querem ver? Quem aí, eu espero de todo o meu coração que vocês nunca tenham se metido em uma briga na escola. Eu nunca me meti numa briga na escola. Mas eu, por exemplo, sem querer, já bati a minha mão com força na parede, entendeu? Então, pensa assim, você bater a tua mão com força na parede, por mais que... mas se bem que esse não é um bom exemplo, tinha que ser um outro exemplo. Vamos pensar assim, ó, você dá um soco na cara de alguém, tá? Que eu não quero que vocês façam isso, tá? Por favor, nem espero que vocês não tenham feito isso até hoje. A gente sabe que a pessoa, ela vai sentir muita dor, mas muitas vezes a pessoa também sente dor na mão, certo? Às vezes a dor não é com tanta intensidade, porque, por exemplo, se a pessoa ela ganha um soco na cara, a cara da pessoa às vezes é bem molinha, né? Então você tem ali fica mais fofinho para você. Mas a mesma força que você dá um soco na cara da pessoa, a pessoa também dá uma carada na sua mão. Então, enquanto você dá um soco na cara da pessoa, a pessoa dá uma carada na sua mão, entendeu? Com o mesmo módulo, com a mesma direção, mas com sentidos opostos, tá? Então, para isso ficar bem claro, vamos fazer aqui o último exercício que é para finalizar essa aula, beleza? Então, o último exercício, ele diz assim, ó. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Tá, só para ficar bem claro, gente, par, ação e reação quer dizer essas duas forças, tá? Então, toda vez que eu faço uma força eu exerço uma força sobre algum objeto, esse objeto também exerce uma força sobre mim, tá? Essa é a terceira lei de Newton. Oi? Se eu jogar uma bola, tipo, eu tenho duas bolas, né? Uma tá parada e a outra tá na minha mão. Se eu jogar essa bola em direção à outra e elas colidirem, vai ser essa lei? Tipo, que a bola vai receber aquela força da bola que eu joguei, ela vai para frente, e geralmente quando eu jogo a bola, praticamente, ela acaba parando ou voltando. É tipo essa lei, né? Eu entendi o que tu disse. Se você quis dizer assim, a mesma força que uma bola bate na outra, a outra bola tem que bater na outra também. Mas o fato de... que assim, essa parte talvez você esteja até um pouco se referindo à parte de colisões que a gente vê. Porque existem vários tipos de colisões, né? Tem a colisão inelástica, perfeitamente inelástica, e a colisão elástica. Então, por exemplo, vamos pensar assim, se não é a bola, vamos pensar num carro, tá? Vamos pensar que tem um carro vindo de encontro com o outro. Tem várias formas dessa colisão acontecer, né? Tem como eles baterem e continuar junto, tem como bater e cada um voltar para trás, né? Então, não sei se é isso que você quer se dizer, se você queria perguntar, né? Mas se tem a ver com isso, aí é uma coisa que a gente estuda mais especificamente na parte de colisões. Mas se você está falando especificamente sobre isso aqui que a gente está falando, que é par, ação e reação, se tinha uma bola, se tem duas bolas e joga uma bola e bate na outra, elas vão voltar, provavelmente cada uma vai para um lado, né? Pode ser que isso não aconteça, mas de fato, se uma bola veio e bateu na outra com uma força, a outra bola também bateu com a mesma força nela. Não sei se é isso que você quis dizer. Por causa que ali no slidezinho ali, ó, você aplica uma força na parede, né? A parede, tecnicamente, que teria de ir para frente e você para trás. Isso. É a mesma coisa que uma bola. Se as duas tivessem, vamos supor que a bola fosse a que estivesse aplicando a força, né? As duas estão coladas uma na outra. Como a bola ela não é no chão, ela é empurrada para frente
E seria meio que, tipo, se a parede fosse uma bola, eu empurrasse ela, eu poderia ir para trás e a bola ia para frente, que nem tá no Fortnite. Isso. E tem uma coisa importante, né, gente? Dessas horas você tá se perguntando assim, poxa, mas, ó, porque se você fez isso aqui, né? Se você, ó, o cara tá com um patinzinho aqui no pé, né? Você vai perceber que você vai ir para trás, mas a parede não vai ir pro outro lado, né? Mas isso tem a ver, gente, também com a própria massa. Por quê? Repara uma coisa, ó. Vocês concordam comigo que essa força aqui é igual, certo? Essa força é igual a essa força. Mas a massa da parede é diferente da massa da pessoa. Então, vamos pensar assim, ó. Força é igual a massa vezes aceleração para a pessoa, tá? E força é igual a massa vezes aceleração para a parede, certo? Então, a força é a mesma. Só que a massa da parede é muito maior que a massa da pessoa, que é muito menor. Logo, o que vai acontecer com a aceleração? Vamos lá, para esse caso aqui, ó, da parede, que as forças são as mesmas. Só que aqui a massa é muito grande. Então, como é que vai ser a aceleração da parede? 0? Vai ser praticamente 0, né? A gente até pode dizer que tem uma coisinha de leve, mas aí que tá, nem chega a ter. Porque além da massa grande, tem toda a questão da estruturação, né? Porque nem é só a massa da parede, tem toda uma questão de estrutura da massa no chão, da parede no chão. Então a gente pode quase praticamente desconsiderar, né? Mas teoricamente tem, só que é muito pequenininha, né? Basicamente nula. Agora, pra gente que já tem uma massa aí menor e ainda tá com patinete, a nossa aceleração vai ser bem grande, né? Então, ó, o para ação e reação é igual. Só que a gente tem que pensar que cada corpo tem uma inércia diferente, tem uma massa diferente. Então, a gente vai sofrer acelerações diferentes, entende? Então, pensa assim, ó. Vai você e um elefante numa briga. Você empurra o elefante empurra você. Você vai conseguir, você vai muito mais para trás do que o elefante. Por quê? Porque a tua massa é muito pequena. Então você adquire uma aceleração muito facinho, entendeu? Agora o elefante não. O elefante tem uma massa enorme. Então ele vai um pouquinho para trás? Vai, mas é muito pouquinho, entendeu? Então, lembrem disso. Quando eu falo assim, para ação e reação, para a terceira lei de Newton, eu estou falando que as forças são iguais e que não há aceleração que cada um vai ir para um lado e para o outro é igual, tá? Isso é bem importante. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício, então, ó. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Letra A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Aqui vai entrar aquilo que eu falei para vocês, né? Que eu não expliquei especificamente para vocês o que são as outras forças. Mas lembra que eu falei para vocês, né? Que existem as forças de contato, mas existem outras forças também. Por exemplo, as forças de campo, que seria, por exemplo, o campo da gravidade, né? Então, quando o exercício diz assim, ó, os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não, exclusivamente não. E eu acho que vocês já ganharam muita dica disso aqui até hoje, né? Toda vez que vocês veem a palavra assim, sempre, nunca, jamais, exclusivo, é muito difícil o exercício estar certo. Porque geralmente são palavras com muita força, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso sim ter um par de força, ação e reação formado por força de contato, mas exclusivamente por força de contato, não, certo? Porque existem sim pares de ação e reação formados por forças de outra natureza. Então, por isso que a letra A tá falsa, tá? Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam? Falso. Falso, cara. Essa daqui, gente, é uma que pode ser uma pegadinha. Por quê? A pessoa pode se perguntar assim, poxa, ó, lembra que a gente fez agora há pouco um exercício desse, né? Eu tenho um bloquinho, aqui, olhem aqui em cima, eu tenho um bloquinho. Se eu tenho uma força de 2 newtons aqui e outra força de 2 newtons aqui, o que eu vou fazer? 2 menos 2 dá 0. E por que nesse caso aqui isso não acontece? Por que será? Né? Porque a força é em corpos diferentes. Exatamente, cara. É bem isso mesmo. Ó. Aqui elas se anulam por quê? Porque eu estou somando as forças no mesmo corpo. E aqui não. Essa força que está vindo para trás, ela está agindo na pessoa. Essa força que está aqui para frente, ela está agindo na parede. Então, são forças que estão em corpos diferentes. Então, não tem como ela se anular, entendeu? Pensa assim, ó. Quer ver? Pensa assim.
vocês não vão fazer isso, mas pensa, ó, eu falo assim, ó, gente, aí, ó, quem tá aí no quarto, empurra a parede aí na casa de vocês. E vem eu aqui e empurra a parede aqui na casa. Essas forças vão se anular? Não vão se anular, porque, ó, eu tô fazendo uma força na minha parede. Você tá fazendo uma força na sua parede. Elas têm corpos diferentes. Não tem como forças que estão em corpos diferentes se anularem, entende? Por isso que a gente fala, essa letra B também tá falsa. Porque as forças de ação e reação sempre se anulam? Nunca, gente, elas não se anulam, tá? Não se anulam porque elas atuam em corpos diferentes. Exatamente isso que os colegas falaram. Então, falsa também. Letra C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Isso aqui é outra que parece uma pegadinha, sabia? Ó, para quem não sabe, gente, isso aqui vai ficar bem mais claro na próxima aula, tá? Mas o que seriam essas forças? Ó, eu tenho, por exemplo, um corpo, um bloquinho e uma superfície. A gente sabe que eu tenho uma força-peso que puxa esse bloquinho para baixo, tá? Então, eu tenho uma força-peso que puxa para baixo, por quê? Porque toda a força da gravidade, gente, ela puxa sempre para o chão, tá? Ela sempre vai puxar para o centro da Terra. Isso vai ficar mais claro para vocês depois, mas eu tô só adiantando, tá? Então, a gente sempre tem uma força-peso que puxa para baixo. E eu tenho também, pessoal, uma força normal, que nesse caso aqui aponta para cima. Mas a força normal, ela não é uma reação da força-peso, entendeu? A força normal, ela é gerada pelo contato que tem entre o bloquinho e a superfície, tá? A força normal, a definição dela é a seguinte, é uma força que ela faz 90 graus com a superfície, tá? Então, vocês querem ver o porquê que essa aqui tá falsa? Pensa assim, ó. Pensa num caso em que eu tenho um bloquinho preso numa parede desse jeito aqui, tá? A força-peso tá para baixo. Mas a força normal, como eu acabei de dizer, é uma força de contato que é sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície tá assim, como é que tem que estar a força de contato? A força normal tem que estar para cá. Então, reparou? Não é uma força de ação e reação. Se ela fosse ação e reação, o que teria que acontecer? Elas precisariam ter a mesma direção, e elas não têm a mesma direção, tá? Então, só para ficar bem claro para vocês, ó, pensa assim, ó, aqui é o planeta Terra, tá? E aqui tem esse bloquinho que tá numa mesa, tá? Então, tem uma força-peso que puxa esse bloquinho para baixo. E qual que seria a reação dessa? Seria uma força que faz com... então, peraí. A força-peso é uma força que a Terra puxa o bloquinho, certo? E a outra força seria a que o bloquinho vai puxar a Terra. Então, entendeu? É bem, tipo assim, bem desprezível isso, né? Pensa assim, o que é um bloquinho puxando a Terra? Não é nada, né? Então, a gente acaba sempre desconsiderando essa outra força aqui, que é a reação. Da mesma forma, pessoal, que, ó, essa aqui é a mesa, tá? Da mesma forma que eu tenho a normal para cima, eu tenho também a minha reação anormal que está apontando para baixo também, tá? Que nesse caso está apontando para baixo, que seria um menos N, né? Então, enfim, essa parte aqui vocês não precisam se preocupar, tá? Porque isso aqui é conteúdo de outra aula. Só tô ajudando vocês a entender a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela vai dizer pra gente que toda força, toda ação tem uma reação. Então, se eu faço uma força, sempre vai aparecer uma outra força de sentido contrário. Só que a normal e a peso, elas não são par ação e reação, porque elas têm naturezas diferentes, tá? Então, essa daqui também é falsa. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não necessariamente, né, gente? Não necessariamente também. E para finalizar aqui, ó, vamos para a última. Como estão aplicadas em corpos diferentes, ó, já contradiz a outra, né? Elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, enquanto essa aqui, lembra que eu falei para vocês? Se eu aplico na parede, a parede aplica em mim. Então, são corpos diferentes, tá? Então, por isso que é falso. Opa, N, ó a loucura aqui. E por último, a letra E. Então, como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças, né, de ação e reação não se equilibram. Então, essa aqui tá verdadeira, né? Elas não se equilibram porque estão em corpos diferentes. Gente, passamos nosso horário da aula, falamos muita coisa, né? Muitas coisas. Na próxima aula, gente, de física, que vai ser semana que vem, vocês vão ter uma aula específica falando sobre força de atrito, força de tração, força elástica, essas coisas do tipo, tá? Quem vai aparecer aqui não vai ser eu, vai ser o professor Jadson, eu acho, tá? Então, a gente vai fazer essa sequência sempre. Ó,
Qual que é? Ó, eu quero que vocês saiam daqui sabendo as 3 leis de Newton, mas eu quero que vocês nunca se esqueçam que a força não é o que causa o movimento. A força é o que causa a variação do movimento, beleza? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então, só para deixar aqui registrado, né? Valeu! Então, semana que vem, na próxima aula, a gente tem mais uma aula de física, tá, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, porque a gente conseguiu falar muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muitas outras coisas que a gente podia ter falado também, né? Gente, espero de coração que eu tenha ajudado vocês, tá? A gente tem aí bastante tempo, né? Até setembro aí para conversar, tá? Então, essa aula aqui, esses slides eu vou postar, eu vou pedir passar para o pessoal do Prevec para eles colocarem lá no site, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Beleza? Boa noite para vocês, gente, boa semana, e qualquer coisa... Gente, eu já mandei o link da aula para vocês ali no chat, se vocês quiserem eu mando de novo daí. Tem como mandar no WhatsApp? No WhatsApp não, eu não tô no grupo do WhatsApp, é só por aqui mesmo. Porque se mandar no grupo do WhatsApp, quem não estava assistindo a aula acaba preenchendo e consta a presença. É verdade. E nós temos, né, um programa de quem frequenta mais, depois ganha o valor da inscrição do vestibular e do Enem. Então, por isso que a gente só lança aqui mesmo, né? Aí quem realmente está presente já preenche a chamada. Então, é bem importante aí vocês colocarem as chamadas, porque no final tem um prêmio. Prêmio com nós, né, prof? Falou em prêmio. Mas beleza, gente. Obrigada, viu? Gostei muito da participação de vocês. Aí vai ficar também disponível no YouTube a aula, tá, gente? Então, quem não assistiu, ou quem quiser passar para outras pessoas assistirem,